pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos, nós vamos para mais uma aula de biologia, não Fique em Casa Aprendendo, e agora nós vamos estudar a respeito de Pasteur e a derrubada da abiogênese. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre teorias de origem da vida. Tá? Nós tivemos uma primeira aula onde nós vimos a disputa que existem as duas teorias, teoria da abiogênese e teoria da biogênese. Tá? Lembrando que a biogênese ela é conhecida como teoria da geração espontânea. Ela acredita que a vida poderia ser originada por matéria bruta, que não tem vida. Por exemplo, um monte de lama poderia dar vida a sapos, aos bichos que vivem ali no pântano. Né? Se você tem um lixo, as baratas, os insetos que poderiam nascer daquele lixo seriam originadas ali e não teriam sido colocados ali. Então, essa ideia de que matéria bruta tá, poderia originar a vida, essa ideia ela é chamada de abiogênese, ou teoria da geração espontânea. E aí, na aula passada, eu expliquei alguns experimentos que foram feitos de cientistas que tentavam derrubar essa ideia de geração espontânea. Tá? E também apresentei alguns experimentos de cientistas que defendiam a abiogênese. Tá? Dentre eles, que eu mencionei aqui para vocês, eu posso citar, no caso aqui, do experimento de Spallanzani, tá? E do Needham. O Needham defendia a abiogênese e o Spallanzani defendia a biogênese, onde eles utilizavam ali os caldos nutritivos, né, que eu expliquei na aula passada. Outro cara que eu mencionei para vocês foi o experimento do Francesco Redi, tá? Onde ele utilizou frascos de vidro, colocou dentro desses frascos de vidro pedaços de carne, onde ele constatou que aqueles pedaços de carne que estavam protegidos com uma proteção de gás, por exemplo, não nasciam larvas de mosca, tá? Enquanto que nos frascos que estavam abertos, as moscas iam ali e elas conseguiam colocar seus ovos, tá? Então ele, com esses argumentos, ele explicava que a vida que nasceu ali naqueles pedaços de carne foi originado por outros seres vivos que colocaram seus ovos ali. Então, nós vimos essa disputa entre biogênese e abiogênese. E aí a gente ficou, na última aula, nós finalizamos comentando a disputa entre Needham, tá, e Spallanzani. O Needham, ele fez um experimento, tá, onde ele colocou dentro de tubos de vidro um caldo nutritivo. E aí ele ferveu aquele caldo nutritivo, deixou esse caldo esfriar, ele deixou tampado, tá, o recipiente, só que depois de um tempo nasceram micro-organismos. Enquanto que o Spallanzani ele teve uma ideia melhor, ele fechou aqueles tubos de vidro hermeticamente, ou seja, ele derreteu a ponta do vidro, tá, e fechou completamente. E ele ferveu o caldo nutritivo, passou um tempo, e depois desse caldo esfriar e passar vários dias, esse caldo não nasceu micro-organismos. Só que o Needham disse o seguinte, olha, quando você tampou hermeticamente ali o caldo, você tirou ali o princípio vital. Você não pode fazer isso, porque se você tira o princípio vital, não vai nascer seres vivos, não vai nascer os micro-organismos. Então, o caldo nutritivo, ele pode sim dar origem a micro-organismos, tá? Segundo o que falava o Needham. Então, o Spallanzani, ele não tinha argumentos para defender-se contra essa fala do Needham. Então, ficou por isso mesmo. Só depois desses experimentos, né, depois dessa disputa, teve que vir o Louis Pasteur, que é esse cara bem aqui, que nós vamos falar sobre ele. Ele fez um experimento muito importante, que é o experimento do pescoço de cisne, tá? E ele também, com os seus procedimentos científicos, ele conseguiu também lançar as bases para que se criasse essa metodologia aqui, a pasteurização. E aí nós vamos falar um pouco sobre
o Louis Pasteur, tá, pessoal? Quem foi Louis Pasteur? Ele foi um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. Ele é conhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Ele era um cara que seguia rigorosamente o método científico, tá? O método científico que nós já estudamos, que é o indutivo, aliás, o método dedutivo e hipotético, tá? Então, ele é reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Dentre seus feitos mais notáveis, destacam-se a redução da mortalidade, a criação da primeira vacina contra a raiva, que é conhecida como vacina antirrábica. Então, imagina você passar por esse mundo e deixar um legado como esse. O cara que conseguiu reduzir a mortalidade. Foi o inventor da vacina antirrábica, então o cara era muito importante. Em 1860, ele foi chamado ao sul da França para tentar combater uma doença que atacava as lagartas de bicho de seda e causava enormes prejuízos à indústria têxtil de seda. Embora ele não fosse um entomologista, né, um estudioso dos insetos, ele, mesmo assim, não, eu vou tentar aceitar o desafio, eu vou lá e tentar descobrir o que está causando essas doenças, né? Então ele fez muitos experimentos. Infelizmente, vários dos seus experimentos foram mal sucedidos. Ele não conseguiu lograr êxito. Pasteur e seus colaboradores, eles descobriram que os animais adquiriam a doença ao ingerir fezes e cadáveres de animais doentes. Então, embora ele não fosse um entomólogo, né, que estudava insetos, mas ele era um estudioso sobre os micro-organismos. E aí ele conseguiu associar as doenças que eram causadas naquelas larvas com micro-organismos, né? O que são esses bichos seda, pessoal? Você sabe que a seda ela é produzida por um tipo de lagarta, tá? Essa lagartinha aqui, ela produz, quando ela está na sua fase de pupa, né, que é quando ela vai sofrer a metamorfose, ela passa da sua fase larval para a sua fase adulta, ela entra num casulo. Esse casulo é feito de seda, tá? E essa seda ela é aproveitada pela indústria têxtil, tá? Para produção de roupa e tudo mais. Então, muitos dessas lagartas estavam morrendo por conta da presença desses micro-organismos. Assim, ele consegue associar a presença de micro-organismos com essa doença, porque esses animais eles ingeriam fezes e cadáveres de animais doentes, tá? Apareceu então, ele percebeu que dentro do corpo dessas lagartas tinham glóbulos microscópicos, né? Que esses glóbulos microscópicos, tá? Que estavam no interior dessa lagarta, eles aumentavam em número à medida que a enfermidade ela progredia. Então, ele pegava várias lagartas, né, e comparava o estágio da doença de cada uma. Então, numa ele percebia que estava menos doente, ele tinha menos glóbulos microscópicos. A outra, que estava mais doente, tinha uma maior presença desses glóbulos microscópicos, né? Quando a gente fala em glóbulos microscópicos, a gente quer dizer, pessoal, que tinha algumas coisas ali que poderia ser, por exemplo, bactérias, ainda não estavam totalmente identificados. Mas ele percebia que quanto mais doente o indivíduo estava, maior a quantidade desses glóbulos microscópicos, tá? Aí a conclusão foi que esses glóbulos microscópicos eram seres parasitas, responsáveis pela doença. Então esse foi um dos exemplos pelo qual ocorreu a atuação do Louis Pasteur, tá, pessoal? E aí, pessoal, quando ele conseguiu, por meio desse seu trabalho, quando ele conseguiu encontrar a solução para aquele problema, ele viu que aquele problema era causado por seres microscópicos, né? E muitas doenças atualmente são causadas por organismos microscópicos. Ele lança essa seguinte fala, ele diz o seguinte: está no poder da humanidade fazer com que as doenças parasitárias desapareçam da face da Terra. Se a doutrina da geração espontânea é falsa, como eu estou certo que é. Então ele diz que, olha,
nós temos o poder nas nossas mãos de vencer as doenças, tá? Porque toda e qualquer doença, ela possivelmente ela é provocada por micro-organismos, seres com vida, tá? Então, essa foi uma fala do Louis Pasteur. E aí, pessoal, a gente vai para o seu experimento, que foi chave fundamental para derrubar por terra a teoria da geração espontânea. Como foi que ele fez para poder provar que a teoria da abiogênese estava errada? Então, ele fez um experimento conhecido como experimento do pescoço de cisne. Então, ele fez o seguinte procedimento: ele pegou um balão de vidro, tá? Esse tubo, esse recipiente aqui que é usado muito em laboratório, e colocou dentro desse balão de vidro aqui um líquido nutritivo, um caldo de carne, por exemplo, tá? Um líquido nutritivo foi colocado em um balão de pescoço longo. Veja, aqui o pescoço desse vidro é longo. Depois que ele colocou dentro desse balão, o líquido, ele derreteu esse pescoço aqui do balão, tá? Ele conseguiu alongar um pouco mais e deixou num formato de um pescoço de cisne mesmo, tá? Ocorreu o estiramento do pescoço, formando um tubo fino e curvo. Vocês lembram que o Needham falou que quando se fechava o balão hermeticamente, ou seja, quando lacrava mesmo, tirava o princípio vital? Pois é. Aí o Louis Pasteur fez o seguinte: não, eu não vou lacrar. Ele derreteu aqui, ó, esse tubo e deixou num formato de pescoço de cisne e deixou esse tubinho aqui aberto. Ele não fechou, não lacrou totalmente, tá? E o caldo estava lá dentro. Depois de um tempo, ele ferveu esse caldo nutritivo. Quando ele faz isso, ao ferver o caldo nutritivo, ele mata os micro-organismos, tá? Agora, presta bem atenção, o vapor ele vem, ele passa por meio desse tubinho aqui, curvo, tá? E percebam que nessa parte curva, com certeza, o vapor da água, ela vai bater ali na parede do tubo, vai esfriar e vai acumular um pouco de água bem aqui, ó. De água que foi condensada, né? Do vapor. Então, ele deixa esse tubo, aliás, ele deixa esse balão aqui com esse caldo nutritivo esfriar e deixou ali descansar. Passou muitos dias, e o líquido, pessoal, depois de muito tempo, o líquido ele permaneceu estéril, ou seja, sem nenhum micro-organismo, tá? Foi constatado, realmente foi pego um pouco um pouco dessa amostra desse líquido e perceberam que não tinha micro-organismo, tá? Ocorreu aqui o resfriamento e condensação da água no tubo, aqui, ó, nessa região. Essa condensação da água nessa parte que está curvada, ela permite a passagem do ar. Porque vocês lembram que o Needham disse que quando se fechava hermeticamente, tirava o princípio vital. Aí o Louis Pasteur disse o quê? Ah, quer dizer que tira o princípio vital? Pois tá bom, pois eu vou deixar aberto o tubo. Ele deixou o tubo aberto, permitiu que o ar pudesse entrar, só que o ar entrava e os micro-organismos ficavam retidos aqui nessa parte que está curvada, onde a água estava destilada, tá? Então, nessa região aqui, ocorreu a retenção de partículas junto com o ar. Então, é como se fosse um filtro, tá? O ar entra, mas os micro-organismos ficam parados aqui e eles ficam impossibilitados de contaminar o caldo nutritivo, pessoal. E passou muito tempo, tá? Tanto isso foi tão efetivo que quando ele quebrou o pescoço de cisne desse tubo aqui, permitindo a entrada do ar, pouco tempo depois, o caldo nutritivo ficou contaminado. Com esse experimento, o Louis Pasteur ele conseguiu dizer o seguinte, que seres vivos só podem dar vida a seres vivos. Seres vivos não podem ser originados por matéria inanimada. Por exemplo, um caldo nutritivo desse não pode ter dado origem aos micro-organismos. Se nasce micro-organismo, quer dizer que os micro-organismos que nascem ali só puderam ter vindo da atmosfera, tá? Por meio de partículas suspensas no ar. E ele conseguiu provar isso por meio desse experimento,
onde o pescoço curvo conseguiu reter as partículas do ar, mantendo intacto esse líquido nutritivo. Então, com esse experimento, Louis Pasteur, né, ele derruba por terra a teoria da abiogênese, pessoal. E o Louis Pasteur ele foi tão importante para a ciência que ele, inclusive, foi um dos caras que descreveu ou criou um procedimento que livra muitos compostos, muitos produtos contra a ação de micro-organismos. Inclusive, esses procedimentos eles foram denominados de pasteurização. Já ouviu falar de leite pasteurizado? Pois é, vem justamente aqui do nosso colega Louis Pasteur. Tá? Ele criou o processo de pasteurização. E o que seria esse processo de pasteurização? Então, por volta de 1850, já famoso por seus estudos com micro-organismos, o Pasteur se interessou por um problema que estava ocorrendo na indústria vinícola de Arbois, na sua terra natal. Ele percebeu que boa parte da produção estava sendo estragada por ação de micro-organismos. E agora ele tenta descobrir uma maneira de livrar o vinho contra a ação de micro-organismos. Tá? Ele já havia demonstrado que a transformação do suco de uvas em vinho resultava da atividade de micro-organismos, que são, no caso aqui, as leveduras. Ele já tinha mostrado isso, né, que o processo de fermentação alcoólica produz o vinho. Tá? E aí agora ele cria uma maneira para tentar eliminar os micro-organismos do vinho. Tá? Esse procedimento ele é usado para bebidas, é usado para conservas de alimentos, tá? Que é o mecanismo de pasteurização. E o que tem de interessante nesse mecanismo? Bem, quando nós, por exemplo, fervemos leite, nós alteramos as características típicas do leite, né? Que eu vou até falar um nome estranho, eu vou falar devagar aqui para vocês. A gente chama de características organolépticas, tá? Características organolépticas, que são as características do produto. Então, quando você ferve esse produto, você muda o cheiro, muda o sabor. Então, o Louis Pasteur, para tentar não alterar as características do leite ou das bebidas, por exemplo, ele chegou à seguinte conclusão. Ele submete a esse produto a um aquecimento por um determinado tempo, tá? E depois desse aquecimento, ele promove um rápido resfriamento. Ou seja, resumindo, simplesmente um choque térmico. Então, quando se submete ao produto a um choque térmico, você consegue eliminar boa parte dos micro-organismos e, ao mesmo tempo, você não vai alterar as características organolépticas, né, do alimento. Então, por exemplo, nós temos aqui a mesma situação que eu acabei de descrever para vocês. Então, digamos que eu tenho agora a produção do leite pasteurizado. Então, o leite ele vai passar aqui por uma serpentina, né, que é um tipo de aparelho que vai aquecer o leite a uma temperatura de mais ou menos 60 graus, né, por um determinado período de tempo. Se eu não me engano, acho que 30 minutos, tá? Aí esse leite ele é aquecido e rapidamente ele vai para uma parte que vai resfriar o leite rapidamente, bruscamente. E assim ele consegue eliminar boa parte dos micro-organismos e as características do leite não vai ser alterada, tá? Esse procedimento aqui ele é muito feito nesse leite de caixinha, tá? Aquele leite de caixinha, pessoal, ele é totalmente pasteurizado. Não tem nada de micro-organismo ali dentro. Tá? Tanto é que você consegue deixar o leite de caixinha vários dias fora da geladeira. Tá? Se você não abrir a embalagem e deixar essa caixinha fora da geladeira, não vai estragar, porque não tem micro-organismo. É um leite 100% pasteurizado. Já aqueles leites de pacote que você encontra no supermercado na geladeira, aquele ali ainda tem um pouco de micro-organismos, tá? Que a gente chama de lactobacilos, né, que são bactérias boas. Então, ali não é um leite totalmente pasteurizado. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Falei um pouco sobre a derrubada da
a biogênese e sobre o Louis Pasteur. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.